Oi, gente, aqui é a Gisele e o vídeo de hoje eu vim fazer um resumo do mês de janeiro, tudo que eu li, se eu gostei, se eu não gostei. E eu quis trazer mais nesse formato assim de vlog, né, numa posição aqui um pouquinho diferente, para que a gente possa realmente conversar, assim, né, um pouco mais, com um pouquinho mais de intimidade, talvez. Acho que quando eu sento ali na outra posição, eu fico um pouquinho mais séria. Então eu quis trazer no formato de vlog esse vídeo desse mês. E eu quero começar falando que janeiro aqui no canal foi um pouco diferente, porque no mês de dezembro eu fiz vídeos dia sim, dia não, e com isso a quantidade de visualizações em cada vídeo ela foi bem maior do que o normal aqui, porque eu acredito que o YouTube ele passa a distribuir melhor, né, esse tipo de canal que está investindo ali, criando bastante conteúdo. Em janeiro eu voltei para minha programação normal de 2 vídeos por semana e deu uma caída, mas o mês continuou surfando ali, né, nas visualizações de dezembro. Agora que a gente já tá em fevereiro, eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 6 de fevereiro, eu senti já que deu uma caída, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que tu possa receber notificação de todos os vídeos que eu posto. Esse mês eu já senti que, assim, caiu muito, né, as visualizações, mas é a plataforma dessa forma, a plataforma é dessa forma. A plataforma é assim mesmo, né, ela distribui melhor o conteúdo de quem produz mais. Então, como eu não tenho tempo todos os meses para fazer tantos vídeos, eu sei que o mês que eu for estar fazendo ali 2, 3 por semana. 3 por semana já é muito. Eu queria conseguir, mas não consigo. Vou tentar. Mas normalmente 2 por semana pro YouTube é pouco. Então eles acabam entregando pouco mesmo, sabe? Mesmo pessoas que são inscritas aqui no canal, nem sempre elas recebem a notificação de que tem vídeo novo, por exemplo. Mas é isso, durante o mês de janeiro eu li 6 livros, sendo 3 livros físicos e 3 e-books. Eu fiquei muito feliz. Eu tô montando já aquela planilha das leituras para no final do ano eu não precisar ficar digitando todos os livros que eu li. Daí eu tô colocando qual o país de origem do autor, quantas páginas tem um livro, se eu tô lendo em e-book ou em livro físico, para poder ir montando os gráficos e eu conseguir acompanhar como que está sendo a minha escolha mesmo de leitura. Por enquanto, eu li mais livros nacionais do que livros de fora, o que é muito bacana. E, né, li 50% livro físico, 50% em e-book, que ano passado o e-book, assim, de lavada, porque é a forma que eu me sinto mais confortável para ler. Mas vamos começar. O primeiro livro que eu li no ano foi em e-book, que foi Uma Aposta Irresistível. Esse livro é o terceiro de uma série de romance de época. Eu não costumo ler tanto, mas eu leio sim às vezes, e essa é uma série que eu curti muito o primeiro livro, que é Um Casamento Conveniente. Daí o segundo é Um Amor Conveniente. Eu não gostei muito, não é que é um livro ruim, mas eu não consegui me envolver tanto. E nesse, que é Uma Aposta Irresistível, eu tava bem ansiosa, porque aqui a protagonista é a Penny, e ela aparece, né, nos outros livros, são todas amigas aí. Ela tem muitos animais, ela gosta de adotar, sabe? Só que são animais diferentes. Tipo, ela coloca pra dentro de casa uma cabra, uma lontra, ela vai colocando assim os animais que ela vê que foram abandonados ou que não estão conseguindo sobreviver ali na natureza. E ela mora sozinha, só que a tia e o irmão dela passam a cismar bastante com o fato dela ter passado da idade de casar e tá morando só, né, o que não é tão comum para a época aqui em Londres. E ela percebe que a tia e o irmão vão acabar vencendo ela e forçando ela a casar com alguém. Só que na propriedade vizinha dela se muda um rapaz que hoje em dia ele tem assim dinheiro, ele tem uma certa posição social, só que tudo que ele tem ele conquistou trapaceando, digamos assim. Ele descobria que os grandes lá, Duque, Lorde, estavam com dívidas, daí ele comprava essas dívidas e afundava de vez a família, porque ele chegava lá e tomava a casa, o que a pessoa tinha para pagar as dívidas que ele havia comprado, já na intenção de reaver os bens, né? E a família acabava ficando ainda mais lascada do que já estava. Então ele não tem uma fama muito boa, mas ele tem dinheiro hoje em dia, né? Não tem como a sociedade ignorar o fato de que ele era um menino de rua
e agora ele é um homem que tem grandes posses e influência também. Daí, o grande ponto é que ele comprou essa casa para reformar, né, uma mansão lá, com a intenção de vender, informando, né, aos possíveis compradores que há uma moça de boa família morando do lado, que é uma possível pretendente para casamento, que seria a Penny, né, que ela já tá aí solteira, ela é bonita, mas ela realmente não tem interesse de casar. Então esse livro ele vai trazer dois grandes traumas, né? O da Penny tá mais relacionado, infelizmente, a abuso infantil. Então já fica também um alerta de gatilho, né? E um pouco de spoiler, mas vai ficando evidente quando você vai lendo e é tratado de forma superficial, mas é tratado no livro. E o Gabriel por ter sido abandonado, né? Por ter vivido nas ruas. Então é um livro que vai trazer essas questões de forma não tão profunda, mas aborda, então se você não gosta, né, desse tema, evite ler. Mas o que eu tava esperando era o humor, porque a Penha é muito cômica. E tem bastante, só que também não foi um livro que me prendeu 100%. Aqui os dois casais dos livros anteriores, eles aparecem porque são amigos, e o plot desse terceiro livro é muito similar ao do segundo, que é quando o Ash, né, que é o primeiro do primeiro livro lá, o Lorde, ele não gosta do rapaz com quem a amiga dele está se relacionando. Daí ele começa a conhecer melhor e passa a gostar e vira amigo. Aí agora eles dois, né, que já eram amigos, não gostam do Gabe, mas aí passam a conhecer um pouquinho melhor o Gabe e fica se humilhando pela amizade dele. O que eu achei que até descaracterizou bastante o Ash, né, que é o personagem do primeiro livro, que ele não seria uma pessoa, pelo menos não no livro dele, que estaria se humilhando por uma amizade com um homem bem mediano. Então, eu achei que descaracterizou um pouco os personagens dos outros livros e não teve tanta química quanto eu queria, né? Pelo menos não funcionou tão bem pra mim. Mas esse foi o primeiro livro do ano. Talvez eu traga um vídeo falando só sobre essa série, que é da Tessa Dare. Eu sei que muita gente gosta. E eu queria falar um pouco mais das minhas impressões, assim, né, dos 3 livros. Tá? Daí eu tô olhando para baixo porque eu tô com a listinha aqui. O segundo livro que eu li foi O Alienista, do Machado de Assis. Eu li nessa edição aqui da Príncipes. E também dei uma folheada não, né? Que eu olhei pelo Kindle. Na edição da Antofágica, né? Eu dei uma passadinha ali para ver se tinha alguma coisa muito diferente, e eu tenho uma resenha desse livro com a minha opinião e falando também um pouco sobre as duas edições. Mas aqui é uma novela de Machado que vai falar sobre um período histórico aqui no Brasil, né, em que as pessoas chamavam quem elas consideravam que tinha algum distúrbio psicológico de alienados. Daí alienista seria um médico psiquiatra hoje em dia, né? Então, para a época, ele seria o alienista, que era quem tratava os alienados. Só que o que acontecia é que aqui nesse período, qualquer pessoa que não se encaixasse perfeitamente na sociedade era colocado nessas casas de cuidados. E o Machado aqui ele faz uma grande crítica sobre o cientificismo, sabe? Aquela ideia de que a ciência explica melhor tudo, ou tudo está, tipo, a ciência está acima de tudo. É um livro muito bom, eu gostei bastante. Foi meu primeiro contato, assim, com Machado, sem ser conto, né? E aqui também é um livro super curtinho, que se encaixa como novela. Quero ler os grandes romances dele, mas estou indo aos poucos para acompanhar também a evolução e não dar de cara logo com uma escrita bem difícil e acabar me assustando. Então, estou indo aos pouquinhos. Curti muito, se você tiver curiosidade, né, acompanha aí a resenha que eu vou deixar linkado. Enfim, recomendo muito essa leitura aqui. Daí meu terceiro livro foi um e-book, que é Aprenda a Viver o Agora, da Monja Coen. Eu acompanho a Monja, eu já fui em palestras dela presencial, em palestra, né? Eu fui apenas a uma que teve aqui em Fortaleza. Inclusive, né, já li outros livros dela e recomendo demais esse daqui, ó, O Zen para Distraídos, que ela vai dar várias dicas. É um livro que ela escreve em conjunto com uma outra pessoa, tá? Mas, enfim, ela vai dando dicas para que você consiga implementar no seu dia a dia algumas práticas para tornar
a sua rotina menos estressante. Então, nesse Aprenda a Viver o Agora, eu imaginava mais ou menos o que tinha aí no livro, né? Eu li pelo Kindle Unlimited, mas não me agradou tanto, eu prefiro muito mais esse outro. Ela traz algumas dicas por contextos, tipo, o título do capítulo é trabalho. Daí lá ela vai trazer uma ideia do que você pode fazer no seu ambiente de trabalho para que a rotina fique mais tranquila. Aí tem trânsito, família, enfim, só que eu achei bem repetitivo. Talvez seja um livro para você consultar alguns capítulos esporádicos e não para fazer a leitura do início ao fim, como eu fiz. Mas eu recomendo muito o trabalho dela, recomendo o canal Mova, que tem aqui no YouTube, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Zen Budismo. Além da parte mesmo teórica sobre o budismo, ela fala bastante sobre o Zazen, que é você sentar e meditar, então é muito bom. Daí eu gostei, mas nem tanto. Eu prefiro o Zen para Distraídos, que foi esse que eu mostrei para vocês. Aí na sequência eu concluí a leitura de Doramá ou a Odisseia, do Itamar Vieira Júnior, que é o mesmo autor de Torturado. Esse livro também já tem resenha aqui no canal. Foi um dos melhores livros que eu li, né? Não só esse ano, mas de leitura mesmo. Aqui a gente vai ter 12 contos do Itamar. 5 não são inéditos e os outros 7 são. Ele já havia publicado um livro de contos chamado A Oração do Carrasco, que é o título de um dos contos que tem aqui. Daí a editora, que é a Todavia, resolveu repaginar e incluir esses outros contos inéditos dele, né? Mudou aqui. O outro livro ele havia publicado de forma independente. Então esse daqui ele tem todo um trabalho gráfico, assim, é muito bonito. É um livro que tá com preço bem bacana. Quando foi lançado o preço dele era bem alto até. E gente, eu amei todos os contos, uns mais que outros, mas eu amei o livro de forma geral e fiquei com muita vontade de mais, sabe? De cada uma das histórias eu queria mais, eu queria um pouquinho mais, queria que cada um se desenvolvesse num romance, assim, de 500 páginas. Mas há contos de 3 páginas, por exemplo, e há uns mais extensos. Eu aconselho que você veja a resenha completa, porque daí lá eu falei um pouquinho sobre cada um deles, fiz a leitura também de uns trechinhos para poder te mostrar mais ou menos como que tá a escrita do Itamar nesse livro. Aí na sequência eu li um livro maravilhoso que é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Tem um vlog aqui em que eu leio e assisto ao filme, né, que tem essa impressão aqui horrível na minha edição, informando que tem um filme da Netflix. O filme também é muito bom, eu achei que foi muito bem adaptado. E o livro, gente, é sensacional, né? Helena Ferrante fazendo o que somente ela faz. A Helena Ferrante, ela é uma autora que a gente nunca viu, né? É um pseudônimo de alguém, a gente não sabe se é realmente uma mulher, se é um homem, tudo indica que seja uma mulher italiana, mas ela nunca quis ter sua identidade revelada, e isso é o de menos, porque o trabalho dela é sensacional. Daí eu recomendo muito, eu já li Dias de Abandono, da autora, e também curti bastante. Então, A Filha Perdida, a gente vai ter uma mulher que ela é professora universitária, e ela tá de férias, daí ela vai pro litoral sozinha, as filhas já estão criadas e foram morar com o pai no Canadá. Então ela já sente esse alívio, né, da maternidade, assim, que ela não curtia. E agora ela pode finalmente viver a vida dela, digamos. Daí ela vai tirar essas férias e lá ela encontra uma grande família napolitana que tá ali na mesma praia. Eles ocupam várias mesas, guarda-sóis, assim, enfim. E ela começa a observar uma mãe jovem que tem lá e a sua filha, né? A mãe seria a Nina. E esse livro vai falar bastante da relação da Leda, que é a nossa protagonista, com a Nina. Como que ela se identifica ou não com essa mãe, a relação dessa mãe também com essa filha pequena. E eu achei, assim, muito imersivo. É um livro que você tá dentro da cabeça da Leda o tempo todo, e isso também é muito, 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 muito denso, sabe? Você fica ali naqueles pensamentos que não são tão bons. Enfim, vai falar bastante sobre maternidade, sobre ser mulher,
desenvolvimento. Ai, gente, eu gosto muito de Helena Ferrante. E também vou deixar linkado a resenha desse livro, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais e ver minhas reações, né, a partir da leitura e da minha experiência com o filme, que está disponível na Netflix, né, como eu já falei, e é muito bom também. Mas eu não sei se é um filme que quem não leu o livro vai curtir. Talvez ele seja parado demais, monótono demais para quem não leu. Mas enfim, fica aí minha recomendação. Daí o sexto e último livro que eu li foi Conversas entre Amigos, da Sally Rooney. O último vídeo que saiu aqui no canal foi falando sobre os 3 livros dessa autora, né, que são os 3 que já foram publicados. Eu fiz a leitura de todos e eu gosto muito, sabe? É uma autora super jovem, é uma grande revelação do romance contemporâneo irlandês, né, e agora mundial, porque ela vem fazendo muito sucesso. O vídeo também tá super bacana porque eu falo um pouco sobre cada livro e tu pode escolher por qual tu deseja começar. Conversa entre Amigos foi o primeiro que ela publicou e eu recomendo que você comece por ele. A gente vai acompanhar 4 pessoas, sendo que 2 é um casal, que é o Nick e a Melissa, e as outras 2 são ex-namoradas, mas que agora são apenas amigas, que é a Bob e a Frances. Esse livro, diferente dos outros da Sally Rooney, é narrado em primeira pessoa, e é a Frances quem vai contar pra gente. Ela e a Bob são universitárias, têm 21 anos, e o casal, né, a Melissa já tem 38 e o Nick tem 32, então são idades bem diferentes, e a gente vai ver o relacionamento complexo entre eles 4, em que a Melissa tem um pouco ali de interesse, fica flertando com a Bob, e a Frances com o Nick. Tem um pouco, né, dessa questão de traição, de relacionamento aberto, de relacionamento extraconjugal, mas também fala bastante sobre a juventude, né? Sobre os grandes dilemas de o curso que está fazendo, de mercado de trabalho, o que quer fazer da vida, como que enxerga os pais, como que é a relação com os pais também. Enfim, fala também sobre saúde, né? Sobre a importância de você cuidar, de analisar o que o seu corpo tá pedindo, né? Ou tá falando ali, aquelas coisinhas que a gente vai deixando para ver depois, para fazer depois. Eu falar sobre saúde pública na Irlanda. Então, enfim, é um livro que eu achei muito bacana. Ele é para quem curte mesmo, assim, romances bem contemporâneos. Todos os 3 livros da Sally Rooney são. E esse foi o que eu li por último, né? Eu gostei muito, muito, muito da experiência. O meu preferido ainda é Pessoas Normais. Mas, enfim, esse foi o meu resumo de janeiro. Eu assisti algumas séries, eu sou bem dorameira, assisto muito, mas eu finalizei uma série da Shonda que é How to Get Away with a Murder. Bem difícil de falar, mas vou deixar a capa. São 6 temporadas, faltava eu assistir a última, eu assisti e eu amei. Eu sou apaixonada pelas produções da Shonda. E essa é uma série que eu curto muito. E o dorama que eu assisti foi Você é Minha Primavera, eu gostei muito. Ele vai falar sobre saúde mental, a gente tem um psiquiatra, tem um rapaz que ele tem alguns distúrbios, assim, tem uma parte, né, da série que esse rapaz que eu tô falando, ele tem inclusive uma pesquisa, ele tá lendo artigos, né, sobre traumas que desencadeiam em sociopatia, por exemplo, que não é necessariamente o que ele tem, mas traz essa problemática. É uma série que eu achei, o último episódio, por exemplo, que vai falar sobre suicídio, é bem pesado, mas o romance é gostoso, tem relacionamentos ali entre pais e filhos, tem violência doméstica, então ele é mais denso, ele é mais adulto, mas recomendo muito para quem curte, né? Para quem tá aí na onda dos coreanos, eu gosto bastante. Daí esse foi o resumo do meu mês. Me segue também no Instagram, tá? Enquanto isso leio o meu perfil lá, se você ainda não segue. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.